Eu Nelson Marques Nogueira, curso de Engenharia Mecânica na UFMU. Vou apresentar brevemente um resumo do meu TCC. Fala sobre o modelo de surrogate baseado no método de Kriging para cálculo da eficiência de ventilador centrífugo. Então, a viabilidade desse projeto é no sentido de agilizar projetos de rotores na indústria mecânica. São rotores para ventiladores radiais industriais, né? Como nós fazemos hoje os projetos utilizando CFD, seria para o setor de pesquisa e desenvolvimento. Porém, CFD, nós já sabemos que as licenças são caras, a capacidade técnica é elevada e o processo também é mais moroso, né? Então, modelo surrogate, não no sentido de substituir o CFD, mas no sentido de eliminar etapas até a chegada para o uso do CFD e depois o CFD, por sua vez, eliminar etapas para a fabricação. Nesse sentido, o surrogate ele é válido. E é isso que a gente vem tentar promover hoje aqui. Finalidade aerodinâmica, são CFDs, né? Dinâmica dos fluidos computacional. É o padrão mais comum, como eu já disse. Demanda elevada, custo e tempo em clusters HPC, ou seja, computadores de alta performance. Para o nosso trabalho aqui, o que eu fiz? O objetivo era alimentar dados de simulação em um modelo de surrogate. Esses dados da simulação foi eu mesmo que simulei, usando dois softwares, o ANSYS e o SimScale. O domínio computacional do CFD são as fórmulas tradicionais de Navier-Stokes, né? E o modelo de turbulência usado, que eu escolhi, foi o K-ômega SST, que ele se encaixa muito bem para uma máquina rotativa, como o ventilador, onde você tem um comportamento do fluido próximo à parede diferente do comportamento do fluido que está mais distante da parede. E o K-ômega STST, ele consegue trafegar muito bem entre essas variações aí. O K-ômega mais próximo à região da parede e o SST mais longe. A rotação aqui, voltando ao slide, a rotação que eu usei para o estudo foi constante, de 1780 RPM, assim como a vazão também prevista foi de 10 metros cúbicos por segundo, e a pressão prevista também ali foi de 591 milímetros de coluna d'água. O objetivo principal desse meu projeto foi variar o ângulo beta 2. O que é o ângulo beta 2 nos rotores? Eles são o ângulo de saída das pás do rotor, né? Esse ângulo mais periférico no rotor, o ângulo de saída. Então, nós vemos aqui, eu alimentei o surrogate com pás de ângulos de saída de 30 graus, 35, 40 e 45. Então, essa foi a base de treinamento. Eu alimentei o surrogate com 4 ângulos beta 2, 30, 45, 40 e 45 graus, 30, 35, 40 e 45 graus. Eu alimentei o surrogate também com torque e com a pressão. E também com as eficiências globais desses 4 itens. Lembrando que o ângulo ótimo, pelo menos na alimentação do surrogate, foi o de 45 graus. Esse foi o ângulo de maior eficiência. Um detalhe, o surrogate, então, ele foi alimentado com esses ângulos de 30 a 45 graus, e o surrogate ele só vai ser válido, só vai nos dar respostas aí para ângulos que estejam entre 30 e 45 graus. Eu não vou conseguir simular no surrogate ângulos menores de 30 graus e nem maiores de 45 graus. O método Kriging foi escolhido porque ele permite uma utilização de menos pontos de medição. Eu usei, por exemplo, 4 pontos de medição, e o método Kriging, justamente, ele usa uma interpolação que ele permite chegar a alguma confiabilidade usando menos dados de entrada. Tá? Eu pensei inicialmente em usar
redes neurais, só que para redes neurais eu precisaria de um volume muito maior de dados de entrada. Então, temos o método Kriging-Gaussiano para esse meu estudo, que temos aqui a fórmula celular básica do método Kriging, mas que basicamente, o que ele está fazendo? Ele tira uma média dos rendimentos, aqueles que eu alimentei inicialmente meu Surrogate, depois ele faz uma matriz de correlação entre o rendimento que eu estou querendo encontrar, o rendimento novo que eu estou querendo encontrar no Surrogate. Ele faz uma matriz, mas sempre ele faz uma matriz de correlação entre esse rendimento que eu quero encontrar agora no Surrogate com aqueles 4 primeiros que eu alimentei no Surrogate. Ele faz essa matriz de interpolação. E ele vai definir, então, pesos para cada interpolação. Ou seja, vamos supor que eu vá agora usar o Surrogate e eu quero simular um ângulo de 42,5 graus. Esse Surrogate vai usar o método Kriging para fazer essas interpolações, essas médias, e ele vai predominantemente extrair um peso entre o rendimento que eu quero encontrar novo agora e, e o peso. Ele vai comparar com os pesos dos rendimentos que eu já alimentei o Surrogate. Ele vai ver, então, é, qual é a afinidade do rendimento que eu quero encontrar agora com os rendimentos que já foram alimentados no Surrogate. Então, tem lá a construção da matriz global R, né? Entre todos os 4 pontos do datasheet, uma matriz com esses 4 pontos. Depois geram pesos de interpolação. Cálculo da relação espacial específica para o novo ângulo beta 2 desejado. E aí ele vai fazer a predição final, que é o quanto esse novo modelo, esse novo ângulo beta 2, se aproxima daqueles primeiros que nós alimentamos o Surrogate. Então veja aí nesse slide que o meu primeiro ponto de alimentação do Surrogate foi de 30 graus e o último de 45. Os novos ângulos que eu quiser estudar vão estar entre o limite desses 4 ângulos que eu alimentei o Surrogate. Eu acabei fazendo também um site onde o cliente ele entra com o beta 2 que ele deseja e o meu site ele dá ali a eficiência do rotor, ou seja, ele consegue encontrar qual seria o ângulo ótimo para aquele determinado rotor e o cliente está pretendendo. Esse software vocês podem ver no meu TCC, eu coloquei ali como imagens. Tá? O impacto dessa utilização do Surrogate, como eu disse, é no sentido de minimizar o número de simulações com CFD tradicional. Ou seja, se você, por exemplo, tivesse que fazer 10 simulações de modelos de rotores usando o CFD, você demoraria tempo X para isso. Usando o modelo de Surrogate, você já consegue partir de pontos melhores para alimentar o CFD. Ou seja, você não precisaria mais fazer 10 simulações, você faria apenas 3. Tá? Não seria no sentido de aumentar a eficiência da empresa como um todo. Né? Já falei aqui do modelo que eu usei, o K-Omega SST. O resumo do nosso trabalho aqui foi a alimentação de um surrogate com 4 dados medidos por CFD tradicional, que eu alimentei o surrogate, e ao final foi gerado aí um site ou um app, onde o cliente entra com o beta 2 que ele deseja, para conseguir então verificar qual rendimento é melhor para aquele rotor que o cliente está interessado. Limitações atuais e trabalhos futuros. Bom, aqui poderíamos até escorrer mais sobre prova de conceito metodológica, né? A validação do nosso projeto. No nosso projeto eu usei apenas beta 2 para analisar, porque caso diferente disso, começaria a ficar muito complicado e demorado. Mas demorado no sentido de meses e meses de trabalho. Né? Expansão futura seria variarmos também a rotação, variarmos também o raio do rotor, né? E a largura das pás. É isso. Eu agradeço e espero que possam avaliar meu TCC seja interessante para vocês. Obrigado.